A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje eu quero compartilhar uma experiência espiritual muito forte que eu tive alguns dias atrás. Então, irmãos, ouça até o final para que você possa entender e compreender, porque a Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Irmãos, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas perguntando como orar, como jejuar. Irmãos, aqui no canal tem uma playlist onde eu coloco os ensinos espirituais, tem outra com as minhas experiências espirituais. Aqui no canal tem vários vídeos que eu já falei sobre oração, eu já falei sobre jejum. Muitas perguntas que eu recebo eu já respondi, já fiz um vídeo sobre isso. Então, irmãos, assistam que você vai compreender melhor como orar, como jejuar, como conhecer o mundo espiritual. Eu estou gravando mais vídeos sobre esse assunto. E também eu estou gravando vídeos sobre dons espirituais. Porque eu vejo muitas pessoas dizendo: eu queria um dom espiritual. Eu quero ter os 9 dons espirituais. Mas, porém, às vezes nem sabe quais são os 9 dons espirituais. E aqui eu já tenho feito vídeos sobre os dons espirituais. Então, se você quer entender, compreender quais são os dons e como ele funciona, já está aqui no canal. Já tem vários vídeos sobre dons espirituais. Então assista para que você possa entender, aprender e conhecer mais do mundo espiritual e como funcionam os dons espirituais. Alguns dias atrás eu tive uma experiência espiritual muito forte. E como o apóstolo Paulo disse, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades nas regiões celestes. Irmãos, e é nessa experiência espiritual que foi na madrugada, eu me vi num lugar, e nesse lugar que eu estava tinha uma igrejinha, e eu vendo o povo sair dessa igreja como se o culto estivesse acabando, e as pessoas foram saindo dessa igreja, e então tinha uma mulher com uma vestimenta que cobria ela dos pés à cabeça, como aquelas muçulmanas, sabe, que usa aquelas roupas que cobrem todo o corpo. Eu só vi o rosto dessa mulher, e ela estava com uma vestimenta, mas era uma vestimenta clara, cores claras. E então, as pessoas saíam daquela igreja, daquele culto, e iam cumprimentar essa mulher. Mas todas as pessoas que cumprimentavam essa mulher, tocavam nessa mulher, depois elas sofriam com algum tipo de enfermidade no corpo, ou elas eram atacadas na área financeira, emocional ou espiritual. Todas as pessoas que tinham contatos com essa mulher sofriam de alguma forma. Mas para elas, aquela mulher era uma pessoa muito boa, muito amável, muito querida. Eles gostavam muito daquela mulher. Mas todas as vezes que aquela mulher tocava essas pessoas, aquelas pessoas sofriam demais. E eu vendo toda aquela cena, e eu olhando toda aquela cena. Então, aquela mulher de longe olhou para mim, ela me viu. Só que eu não estava sozinha, eu estava com um grupo de pessoas junto comigo. Então, de longe, ela estendeu a sua mão e fez assim. Quando ela fez assim, as minhas vistas embaçaram. Eu comecei a enxergar embaçado. Só que as pessoas que estavam junto comigo, que eram evangélicas também, que eram cristãos como eu, ficaram todas cegas. E as pessoas que estavam ficando cegas, eu fiquei com as vistas embaçadas. Então eu clamei o sangue de Jesus, disse: o sangue de Jesus tem poder. De repente a minha visão voltou ao normal. Só que as pessoas que estavam comigo ficaram cegas. E então novamente aquela mulher fez assim de novo na minha direção. Quando ela estendeu as mãos na minha direção, as minhas vistas, meus olhos ficaram embaçados de novo, eu não conseguia enxergar direito. E eu clamei novamente: o sangue de Jesus tem poder, e as minhas vista, minha visão voltou ao normal. Então pela terceira vez aquela mulher estendeu a mão e fez assim. E novamente as minhas vistas ficaram embaçadas. E eu disse: o sangue de Jesus tem poder. E eu comecei a perguntar a Deus: o que está acontecendo? Quem é essa mulher? Naquele momento eu já percebi que ela não era apenas uma mulher, era um demônio. Eu disse: Deus, que demônio é esse? Que demônio terrível é esse? E Deus disse: ele não é apenas um demônio, é um principado. É um principado terrível. E esse é um principado muito antigo. Esse principado, ele bateu de frente com Jesus. Jesus teve muitos confrontos espirituais com esses principados. E eu disse: Deus, mas que principado é esse? Que principado é esse que confrontou Jesus na época de Jesus? E Deus disse: esse é o principado da religião. E a arma desse principado, como você já pode perceber, é a cegueira. Ele deixa as pessoas que estão sob a sua influência cegas espiritualmente. Essa é a arma desse principado. Lembra do apóstolo Paulo?
Paulo estava sob a influência. Paulo estava sob a influência do principado da religião. Paulo estava, lembra, Paulo perseguia os cristãos. Antes de ser Paulo, Saulo de Tarso. Ele perseguia os cristãos, perseguia o povo de Deus. Ele estava sob a influência desse principado. Ele estava achando que estava lutando em favor de Deus, junto com Deus, mas não. Ele estava sob a influência desse principado. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele ficou o quê? Ele ficou como cego. Então depois ele mesmo disse que saiu, quando Ananias orou por ele, caiu como se fosse uma escama dos olhos dele e ele voltou a ver. Esse é o poder desse principado. Ele deixa as pessoas que estão sob a influência, sob o controle dele, cega espiritualmente. E eles lutam, achando que estão lutando em Deus, por Deus. Olha só o que está acontecendo no Oriente Médio. As pessoas estão lutando e dizendo que eles estão lutando por Deus. Mas não, é esse principado da religião que está por trás, que está influenciando as pessoas a matarem, a lutarem, fazer coisas terríveis em nome de Deus. Isso foi desde lá do tempo antigo. Em toda a história você vê no tempo das cruzadas que o povo lutava, queimava os mártires em fogueiras, tudo falando que estavam lutando em favor de Deus, mas não é. É esse principado da religião que está infiltrado. Desde o começo, ele está infiltrado e hoje, muito mais, em nosso meio, em muitas igrejas, em muitos lugares, esse principado da religião, ele está infiltrado. O diabo tem enganado muito e está enganando muitos, e muitas pessoas estão servindo a Deus, seguindo a Deus, achando que estão indo para o céu, mas não, estão debaixo desse principado da religião. E se você estiver debaixo do jugo desse principado da religião, você não sobe no arrebatamento. Então, irmãos, cuidado, cuidado. Busque direção a Deus, se santifique. Mas não tente santificar só o exterior, esquecendo do interior. É santidade do corpo, da alma e do espírito. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem a santificação ninguém entrará no céu. Você precisa santificar o exterior, mas você não pode esquecer do interior. Não esqueça disso. Não esqueça. Peça o discernimento de Deus, peça o discernimento do Espírito Santo, peça para Ele te ensinar e te guiar nessa última hora. E então, após Deus me explicar sobre a atuação e como esse principado, ele atua, ele age, esse principado, de repente, ele desapareceu de lá e apareceu na minha frente a 1 metro de distância de mim. E aquele olhar negro, maligno, profundo, aquele olhar de morte começou a olhar na minha direção. E eu senti o peso espiritual, eu senti a opressão maligna, terrível, como eu nunca tinha sentido antes. E olha que eu já tinha enfrentado outros principados. E aquele principado era terrivelmente forte. E eu senti uma pressão maligna vindo sobre mim. E aquele principado olhando para mim, e eu disse: Deus, como eu faço para enfrentar este principado? E Deus disse: só tem um jeito. Através do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo. Peço o fogo do Espírito Santo. E então eu disse: Deus, que o fogo do seu Espírito venha sobre mim. Então de repente um fogo espiritual apareceu sobre mim. E aquele principado ficou mais furioso ainda. E aquele fogo espiritual ficou por todo o meu corpo, sobre o meu corpo. Então novamente eu disse: Deus, mais o fogo, mais fogo. Quando eu disse mais fogo, aquele fogo aumentou sobre mim. Então aquele principado deu um passo para trás. Então novamente eu disse: Deus, mais fogo agora, que o fogo do seu Espírito agora venha mais forte sobre mim. Então como se fosse uma labareda de fogo sobre mim. Então aquele principado ficou tão furioso que ele desapareceu diante dos meus olhos. E Deus disse: é assim que você consegue destruir esse principado, enfrentar esse principado através do fogo do Espírito Santo. Você precisa ser cheia do Espírito Santo para que esse principado não tenha influência sobre você. É por isso que a maioria das igrejas estão sob a influência desse principado, do principado da religião. Por quê? Porque eles não têm mais comunhão com o Espírito Santo, não tem mais o fogo espiritual sobre a vida deles. Então eles são influenciados por esse principado terrível da religião. Por isso que a maioria das igrejas não acontece mais milagres, não acontece cura, não acontece libertação, porque há uma grande influência desse principado sobre essas igrejas. Assim como foi na época de Jesus. Lembra quem perseguia Jesus? Eram os religiosos, os fariseus, os saduceus. Eram eles que perseguiam Jesus porque eles estavam debaixo do domínio, sobre a influência desse principado. Jesus pregava, falava, eles diziam: não, isso é heresia.
Mas os religiosos fizeram o quê? Colocaram mais julgo, mais leis sobre as leis de Deus. E eles estavam sobre leis sobre leis. E Jesus não. Jesus veio para cumprir a lei, mas a lei de Deus, não a lei do homem. E o povo olhava para Jesus e dizia assim: que palavras são essas? Que mensagem é essa? Jesus estava pregando a mensagem, a verdadeira mensagem de Deus. Se na época de Jesus já tinha um jogo muito forte da religião, o principado da religião já estava muito forte naquela época, que Jesus sempre batia de frente com os religiosos, e foram os religiosos que crucificaram Jesus, foram os religiosos que perseguiram a Jesus. Imagine hoje em dia, imagine 2023 anos depois, como não está no nosso meio. Irmãos, essa é a última hora da gente ser cheio do Espírito Santo. A única forma da gente não ser contaminado, não ser influenciado pelo principado da religião, é sermos cheios do Espírito Santo, é sermos guiados pelo Espírito Santo. Então, irmãos, é chegado o tempo da gente buscar a Deus de verdade. Não buscar a Deus por medo de ir para o inferno, por medo de ficar no arrebatamento, mas buscar a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração, irmãos. Porque quando você ama a Deus, quando você tem um relacionamento com Deus, Deus vai te revelar o que agrada a Ele e o que não agrada a Ele. Deus vai te revelar o seu modo de agir, o seu modo de se vestir. Deus vai te revelar. É o Espírito Santo que nos revela todas as coisas, irmãos. Então, irmãos, busque uma comunhão verdadeira. Busque uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Dia após dia, busque um relacionamento verdadeiro com Ele. Porque é a última hora. Já é a última hora, irmão. Então nós precisamos nos preparar. Lembra daquela passagem bíblica que Jesus estava com Pedro, Tiago e João? E de repente aparece diante deles quem? Moisés e Elias. Moisés ali representa a lei. Elias, os profetas. E o que Deus falou? Lembra o que Deus falou? Deus disse assim: olha, aqui está o meu filho amado. A ele ouvi. Irmãos, Deus não disse assim: olha, aqui está Moisés, que representa a lei, ouve só a lei, estuda só a lei, vive só sobre a lei. Não. Ou aqui está Elias, que representa os profetas, vive só de revelação, visão. Não. Deus não disse isso. Deus disse assim: aqui está o meu filho amado, a ele ouvi, a ele segui. Irmãos, Jesus veio para nos ensinar o caminho. Por isso que ele disse: eu sou o único caminho, a verdade e a vida. A religião cria muitos caminhos para chegar até Deus, mas o único caminho ainda é Jesus. É o único e o verdadeiro caminho para até Deus, é Jesus. Então, se você tem dúvida, leia a Bíblia, leia as palavras de Jesus, porque Jesus ensinou tudo. Jesus deixou registrado para a gente achar o caminho. E peça o discernimento do Espírito Santo, que Ele vai te mostrar o caminho. Porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho. E o Espírito Santo vai te guiar para você chegar no caminho, para você chegar até Jesus. Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Nós precisamos ler o que Jesus falou. Nós precisamos entender o que Jesus fez, irmãos. Irmãos, Jesus ensinou. Jesus ensinou o caminho. Jesus nos mostrou toda a verdade. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.